Descobriu o segredo para economizar dinheiro com o método dos envelopes. O mês começa com promessa de controle e termina com a sensação de que alguém puxou o tapete, sem barulho. O sumiço silencioso. A vida daquela família não tinha luxo nem miséria teatral, tinha rotina apertada e repetida, com contas que chegavam sempre no mesmo ritmo e com salário que entrava inteiro por um segundo e em seguida virava pedaços. O marido acordava cedo, pegava ônibus lotado, voltava com o corpo cansado e com a cabeça acesa demais para dormir. A esposa segurava a casa, segurava o filho, segurava a lista de compras e segurava um medo que não cabia no bolso. O dinheiro não estourava de uma vez, ele escoava. Era como cano furado atrás da parede, só aparecia quando o mofo já tinha tomado canto. No começo do mês, a conta parecia respirável. Aluguel, luz, água, gás, mercado. Aí vinha o resto que ninguém vê de longe. Débito automático de um aplicativo que tinha sido testado por uma semana e ficou esquecido. Assinatura de um serviço de filme para o filho não reclamar que estava sem desenho. Armazenamento em nuvem que prometia salvar fotos e terminou virando imposto mensal sobre a memória. Um seguro pequeno embutido na fatura, com nome que parecia proteção e na prática era só mais uma linha. Uma taxa de manutenção em uma conta que a família nem usava direito. Uma compra parcelada que tinha sido feita por impulso em uma madrugada de cansaço, 12 parcelas pequenas que pareciam inofensivas até somarem com as outras. Quando o cartão fechava, a fatura vinha com cara de susto. Não era um gasto só, era um monte de coisa miúda amarrada em data diferente, cada uma puxando um pedaço do mês para um lado. A esposa tentava montar um controle em papel, mas o papel era sempre derrotado por uma cobrança que surgia no extrato com um nome estranho. O marido, quando olhava, sentia vergonha por não entender, como se a falta de controle fosse falta de caráter. Ele não era desleixado, era ocupado, era cansado, era humano. O problema é que a conta bancária não perdoa cansaço. Ela cobra todo dia, cobra no horário que ninguém está olhando, cobra com a frieza de um mecanismo que só reconhece saldo. Uma tarde, a esposa imprimiu o extrato do mês anterior e colocou na mesa da cozinha, perto do arroz ainda morno. A folha parecia mapa de uma cidade suja. Linhas demais, valores pequenos demais, nomes curtos demais. A sensação era de ter sido roubada sem assalto. Ali apareciam as despesas que todo mundo lembra e também as que ninguém assume. A família não tinha excesso de renda, então cada vazamento virava falta no mercado, falta no remédio, falta na passagem. E a falta sempre caía no mesmo lugar, no fim do mês, quando o corpo já está esgotado e o pedido de socorro vira briga dentro de casa. O dinheiro sumia sem barulho, mas deixava eco, deixava uma irritação fina, deixava a impressão de que trabalhar não resolvia. O que parecia azar era, na verdade, um sistema de pequenas cobranças que se alimenta da distração e do desgaste de quem está só tentando sobreviver. Quando a conta atrasava um dia, a multa aparecia como mordida. Quando a família pagava o mínimo do cartão por medo de faltar comida, o resto virava bola de neve, uma bola pequena que rolava devagar, mas rolava o suficiente para tomar o mês seguinte. Até o contra-cheque tinha seus cortes, desconto de vale, desconto de adiantamento, desconto de compra feita no mercado da esquina para aguentar a semana. A família tinha a sensação de viver em cima de um piso que cede. O marido olhava o filho dormindo e pensava que o trabalho dele deveria dar conta disso, mas o trabalho só dava conta do básico e o básico mudava de preço sem pedir licença. A esposa, quando ia ao mercado, aprendeu a ler etiqueta como quem lê ameaça. Ela trocava marca, trocava quantidade, cortava carne, esticava feijão. Mesmo assim, o saldo acabava antes do dia virar 10. O problema não era só o que entrava. Era mistura de pequenas decisões tomadas no escuro, um clique, um aceite rápido, um teste gratuito que virou cobrança, um parcelamento que parecia conforto e virou prisão. A casa não quebrava por um erro grande, ela rachava por dezenas de erros pequenos que ninguém tinha tempo de notar. A limpeza que dói. No mês seguinte, a esposa decidiu tratar o problema como quem procura vazamento com lanterna. Nada de milagre, nada de promessa bonita. Só método incômodo. Ela separou uma noite silenciosa, colocou o filho para dormir e abriu o extrato com calma. Em vez de olhar só o total, ela passou linha por linha, procurando repetição, procurando padrão, procurando armadilha. Cada cobrança que aparecia mais de uma vez era marcada. Cada coisa que não tinha utilidade clara era colocada em dúvida. O marido sentou do lado, no começo defensivo, depois curioso, depois aliviado por finalmente enxergar. Eles descobriram que o débito automático era confortável para quem cobra e perigoso para quem paga. Quando a conta é paga sozinha, ela some da cabeça.
Quando some, ela cresce no escuro. A primeira atitude foi cortar o que era puro hábito disfarçado de necessidade. Assinaturas duplicadas, serviços que ninguém abria, pacotes que pareciam baratos e tinham reajuste silencioso. Em seguida, vieram as despesas que eram úteis, mas estavam caras porque a família nunca tinha parado para negociar. Plano de internet, celular, serviços domésticos. O telefone virou ferramenta de confronto, não de consumo. A esposa ligava, anotava protocolo em um caderno, pedia alternativas, perguntava por opções mais simples. Quando a resposta vinha pronta e seca, ela insistia sem espetáculo, com uma firmeza tranquila. O marido assumiu outra parte. Ele revisou o cartão como se revisa um armário, abrindo gaveta e tirando coisa que não serve. Parcelamentos foram agrupados em uma lista única, com início e fim, para parar de parecer que aquilo seria eterno. Eles também mexeram no calendário. Conta que caía no meio do mês e bagunçava tudo foi ajustada para cair logo depois do salário, na medida do possível. O objetivo era simples: deixar o mês previsível para a ansiedade não tomar a casa. A esposa criou uma regra pequena, mas séria. Todo gasto recorrente precisava ter um motivo escrito em uma frase curta, útil para alguém real, não para a versão idealizada da família. Se o motivo não existia, o gasto não ficava. Em paralelo, ela montou uma lista do que sempre era esquecido: remédio, material escolar, manutenção, presente de família, uma consulta eventual. Em vez de fingir que isso não acontecia, ela reservou um pedaço do dinheiro para essas pancadas. Era pouco, mas era intencional. O marido, que antes se defendia com silêncio, passou a entender que controle não era privação, era diminuir o susto. Eles não ficaram ricos em uma semana. Eles só pararam de ser reféns de cobrança escondida. E isso, dentro de uma casa apertada, já muda o ar, já diminui a briga, já devolve algum respeito por quem trabalha. A limpeza também exigiu mexer em hábito de pagamento. Eles pararam de deixar tudo em débito automático e passaram a concentrar as contas em 2 dias fixos, para o dinheiro não ir embora em goteira diária. Algumas contas continuaram automáticas, mas só as que tinham valor estável e utilidade clara. O resto foi para boleto e para pagamento manual com aviso no celular, porque aviso obriga a lembrar. A esposa criou uma lista curta do que é prioridade real: moradia, comida, transporte, saúde. Qualquer compra que ameaçasse essa lista precisava esperar 2 dias, tempo suficiente para a vontade esfriar. Eles também separaram um valor pequeno para uma reserva imediata, guardada em lugar que não fica na mão do impulso. Era para imprevisto de verdade: remédio, conserto, conta que veio maior. Se o imprevisto não vinha, o valor ficava, construindo o chão. A família escolheu atacar primeiro a dívida mais agressiva, aquela que mais cresce quando é ignorada. Não foi bonito, foi só persistente. Parcelas foram pagas adiantadas quando sobrava um pouco, para reduzir o tempo da prisão. Aos poucos, o casal percebeu que o orçamento não era uma grade. Era uma forma de não precisar pedir socorro para o cartão toda vez que a vida apertasse. Fricção para o impulso. Depois da limpeza, veio a parte mais difícil: manter o caminho quando a rotina tenta empurrar a família para o automático de novo. O marido tinha um vício comum: comprar para aliviar cansaço, principalmente quando a semana parecia uma fila sem fim. A esposa também carregava o mesmo gatilho: pequenas compras para sentir que ainda tinha algum controle, como se um pacote chegando na porta fosse prova de que a vida estava andando. Eles precisaram colocar fricção no impulso, criar um intervalo entre vontade e compra. O cartão parou de ser extensão do bolso e passou a ser ferramenta com limite claro. Não por moral, mas por sobrevivência. A esposa deixou um valor fixo para o dia a dia e separou o resto em contas mentais muito práticas: moradia, comida, transporte, dívida, reserva. A reserva era pequena, às vezes era quase simbólica, mas existia, porque sem ela qualquer imprevisto empurra a família para o rotativo, para o cheque especial, para os juros que cresce como febre. O marido começou a tratar horas extras e bicos como dinheiro de tarefa, não como dinheiro livre. Quando entrava um extra, a primeira função era tapar buraco, quitar parcela, reduzir dívida cara. Só depois vinha o prazer, pequeno e planejado, para não virar explosão de culpa. Eles também aprenderam a encarar o que ninguém gosta de encarar: o preço social da responsabilidade. Amigo chamando para gastar, parente fazendo piada porque a família recusou um rolê, criança pedindo algo visto em tela. A esposa escolheu uma orientação simples para o filho, sem drama e sem culpa, repetida com calma sempre que o pedido surgia. Ela lembrava que naquele momento não cabia e que a família voltaria ao assunto quando fosse possível, como quem segura uma porta contra vento. O marido parou de comprar coisas para provar que estava vencendo.
Ele percebeu que ostentação em casa apertada vira cobrança de madrugada. A família passou a usar um ritual semanal curto, 10 minutos na mesa da cozinha. Olhar saldo, olhar fatura, olhar o que entra, olhar o que sai. Sem caças bruxas e sem humilhação. Com honestidade. A cada semana, um ajuste pequeno. Quando o mês fechou, não sobrou uma fortuna. Sobrou paz suficiente para o casal conversar sem rosnar. Sobrou previsibilidade. Sobrou a certeza de que o dinheiro não precisa ser perfeito para ser domado. Ele só precisa ser visto, nomeado e colocado no lugar certo, antes que ele vire fantasma dentro da casa. Com o tempo, o marido percebeu que o maior ganho não era só financeiro, era mental. A cabeça dele parou de rodar em círculos toda a noite. A esposa voltou a dormir sem acordar com susto, pensando em conta esquecida. A família também aprendeu a usar o próprio sistema a favor. Quando o salário caía, uma parte ia direto para as contas principais, outra ia para o mercado da semana, outra ia para a reserva, outra ia para a dívida. A ordem era sempre a mesma, para não depender de humor. Eles reduziram a exposição à oferta, menos passeio em loja, menos propaganda na tela, menos notificação chamando para comprar. O filho ainda pedia, como toda criança pede, mas o casal passou a trocar presentes caros por pequenos rituais, um lanche simples, um filme em casa, uma ida ao parque. Não era a romantização da falta, era uma maneira de não transformar desejo em carnê. Quando surgiu uma tentação grande, uma troca de celular, uma compra em promoção, o casal olhou o orçamento como quem olha para o próprio futuro. Se a compra roubasse paz do mês seguinte, ela não entrava. E quando entrava, entrava com data, com fim e com motivo. O dinheiro continuou curto, mas deixou de ser invisível. A família entendeu que disciplina não é dureza, é lucidez. É olhar o que existe, aceitar o limite e construir espaço com paciência.